para a gente poder oferecer intervenções em relação ao burnout, né? Nós precisamos primeiro fazer o quê? Conhecer esse ambiente. E aí, para conhecer esse ambiente, nós precisamos fazer um diagnóstico organizacional. O diagnóstico organizacional, ele pode ter como foco saúde mental no trabalho, ou ele pode ter como foco desenvolvimento humano e organizacional, ok? Então, se ele tem como foco saúde mental no trabalho, apesar do burnout não estar enquadrado como doença mental, ok? Mas como os efeitos serão, né, físicos e também mentais, né, eu acabo colocando ali no pacote da saúde mental no trabalho, mas tecnicamente a gente sabe que tem essas questões, essas diferenças, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, um diagnóstico. Por quê, né, que a gente precisa fazer um diagnóstico organizacional? Porque nós precisamos levantar como estão os riscos psicossociais no trabalho. Como que estão aqueles riscos que vão promover a saúde mental, a saúde física do trabalhador ou levar ao adoecimento. Então, quando eu trabalho nessa perspectiva, quando, né, eu entro numa organização e eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi de diagnóstico organizacional, que funciona, não só para mim, mas também funciona para outros profissionais, que foram minhas alunas, mentorandas, enfim. Quando eu entro numa organização e o meu foco do diagnóstico é saúde mental no trabalho, é riscos psicossociais, eu trabalho com 3 dimensões. Então, eu vou pesquisar a dimensão da organização do trabalho, a dimensão socioprofissional, né, das relações socioprofissionais, e também a dimensão das condições do trabalho, onde ali estão toda essa questão física do ambiente de trabalho, ergonômica, química, enfim. Né? Então, eu vou investigar com metodologias e técnicas com fundamentação científica, como que eu posso conhecer essa organização e os riscos em relação à saúde desse trabalhador, né? Tanto física quanto mental, emocional, ok? Então, esse é o primeiro passo. Porque senão você corre o risco, se você, nessa empresa fala assim, não, a gente só quer uma palestra sobre burnout, sobre prevenção e tal. Ok, você vai lá, faz a palestra, né, ganha o seu dinheiro, mas não vai ser efetivo. E não sendo efetivo, não dando resultados para a empresa, a tendência é a empresa não te chamar de novo. Porque a empresa vai chamar de novo, vai indicar o seu trabalho, se realmente der resultado para ela. Então, às vezes, não, eu pelo menos faço isso. Tem trabalhos que às vezes eu não aceito, porque eu avalio que não é estratégico, ou seja, eu vou lá, vou ganhar o dinheiro por aquele evento ali, por aquele trabalho bem isolado que eu vou fazer, mas que não vai surtir efeito, vai ser superficial, né? E depois eu ainda, né, posso correr o risco até de ser mal avaliada porque não resolveu o problema. Claro, foi uma ação isolada, não vai resolver mesmo o problema. Então, por isso que a gente tem que começar por onde? Pelo diagnóstico organizacional. Aí tem algumas colegas que falam assim, mas Ana Silvia, eu não tenho metodologia para diagnóstico organizacional, ou a metodologia custa muito caro, porque ela é informatizada, eu não tenho dinheiro para investir, eu vou começar agora na consultoria, como que eu faço? Eu entendo. Quando você começa na consultoria, é importante assim, né? O teu investimento, ele é muito baixo, praticamente zero. O máximo que você vai ter de custo aí, se você abrir uma empresa, é em torno aí de R$ 600, entre a abertura da empresa e a mensalidade do contador. Eu sei disso porque é isso que eu pago hoje para o meu contador, R$ 100 por mês,
é em torno disso que as minhas alunas, quando vão abrir a empresa, né, decidem abrir uma empresa, elas têm de custo, mas também não é um custo que você precisa ter agora, você pode ter esse custo depois. Bom, voltando para a questão do diagnóstico. Eu entendo que sim, que é um investimento alto se a gente comprar um software para fazer diagnóstico, mas eu não uso software para fazer um diagnóstico. Eu faço o diagnóstico organizacional com base na pesquisa científica, na metodologia qualitativa. E eu uso metodologias e técnicas que são validadas cientificamente. Algumas, inclusive, eu usei na minha dissertação do mestrado. Então, você não tem que se preocupar com isso. E a nossa formação, a nossa graduação, nos dá a base para a gente poder fazer o diagnóstico, para a gente entrar usando os métodos e as técnicas de coleta de dados adequadas, depois, para analisar esses dados, com base numa fundamentação teórica que você vai ter, fica muito tranquilo. É trabalhoso? É trabalhoso. Eu não estou dizendo que não é trabalhoso fazer uma análise de diagnóstico organizacional. Mas eu estou dizendo que quando você tem um método, fica muito mais simples, fácil e ágil. E principalmente com consistência e sem ferir nenhum aspecto ético, porque você vai estar cuidando desses aspectos também. Então, é possível fazer um diagnóstico organizacional sem você fazer nenhum investimento de software, de adquirir algum teste, alguma... Não precisa. Eu faço e não precisa. E veja, funciona, a minha metodologia de diagnóstico funciona porque depois as empresas recontratam o meu trabalho para as intervenções.